Está começando mais um podcast do Estúdio Jardins e hoje a gente está trazendo o grande Augusto Mendonça, bacharel em Direito, psicólogo, e a gente vai trocar aqui um papo incrível com a empolgação dele aqui, é contagiante demais. E aí a gente vai falar sobre psicopata, sobre narcisismo, sobre tudo o que ele quiser falar aqui, pode até também juntar com a sua vida e com você, que era uma dúvida que eu tinha, só que você vai se apresentar rapidinho aí, antes de entrar nessa dúvida. Se apresenta aí. E aí, inicialmente, né, caro Vitor, caro Matheus, mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês, debatendo assuntos da psicologia, né, principalmente da psicologia. Né? Eu sou psicólogo, eu sou bacharel em Direito, eu sou agricultor, eu sou um apaixonado pelo casamento, eu sou um apaixonado pela minha família e são essas interações de comportamento, de vida, que eu estarei sempre disponíveis em todos os momentos que vocês sentirem necessário. Você fala hoje em psicopata, em narcisismo, em perversão. Estou aqui, caro amigo, às suas ordens. Eu tenho uma curiosidade, como é que foi no seu meio? Você falou que veio da fazenda, né? Do agro. Como foi da galera do seu meio ver você se envolvendo com algo mais formacional, tipo, usando mais a cabeça, assim. Sair dessa pegada de agricultura para essa sintonia, isso, não é, do que é psicologia, letrado, do que é o direito. Como foi essa Evidentemente, está sendo e será, não é? Eu estou agricultor, sempre nessa labuta de agricultor, não é? Mas nunca abandonei as minhas formações, não é? Eu me formei em psicologia, não é? Eu, posteriormente, me formei em Direito, não é? Eu fui diretor-geral da Escola Parque de Sergipe durante 10 anos, o que me deu uma experiência fantástica com a educação, não é? Uma educação construtivista, que para mim foi um aprendizado imenso, não é? Fui assessor especial da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, não é? Durante 4 anos, não é? Na gestão do incrível Dr. Luiz Mendonça. Não é? Eu fui também secretário de Saúde, né, do município de Frei Paulo. Então, essa nossa experiência, ela nos fez capacitar para a área de educação, para a área de segurança pública, não é? Para a área de saúde. E, concomitantemente, eu costumo dizer sempre, a agricultura é um hobby, não é? A agricultura é uma terapia, mas a agricultura precisa ser tema também de um podcast. Né? O cenário ansioso que os agricultores estão vivendo nesse momento, o cenário ansioso que o pecuarista está vivendo nesse momento. E não quero falar da esfera política, não me interessa, mas é um momento de muita ansiedade. É uma instituição que precisa de cuidados, não é? Para se evitar que a instituição agro, que a instituição pecuária, desde o pequeno ao grande, adoeça. Entendeu? Então, é uma instituição que merece também a nossa atenção. Os problemas das pessoas que trabalham no agro, como a ansiedade, como a gente conversou anteriormente, que foi sobre a ansiedade e a ansiedade generalizada, se aplicam às mesmas pessoas que trabalham em home office, por exemplo? A ansiedade do agro, ela é, como eu falei ontem, a ansiedade desempenho, a ansiedade produtiva, aquilo que nós conversamos aqui ontem. Ela precisa estar presente no agricultor, por exemplo. O plantador de milho, ele tem uma janela, não é? Ele tem uma janela aí, aqui em Sergipe, de 30 dias para plantar o milho. Ele precisa estar ansioso, aquela de desempenho, que tratamos no podcast de ontem, para produzir, não é?
Então, ele fica, obviamente, ansioso. Aí eu chamo a atenção ao que eu falei há pouco. O meu receio é que essa ansiedade, desempenho nos agricultores e nos pecuaristas, por essa escassez de recursos, por fatores climáticos, possam gerar neles uma preocupação constante. Aquilo que nós conversamos ontem, né? A dificuldade de parar de se preocupar. E aí colocar o pezinho, né? Dar o primeiro passo para o transtorno de ansiedade generalizada. Eu estou chamando a atenção do agro, né? Porque eu tenho observado, eu tenho lido, né? Uma certa ansiedade no cenário, né? Por ser também agricultor, né? E respondendo já a sua pergunta. Claro, óbvio, ficam ansiosos, né, no plantio, ficam ansiosos por chuva, ficam ansiosos na colheita, mas ansiedade saudável, ansiedade produtiva, ansiedade de desempenho. No caso do home office, que é pessoas que trabalham em casa, porque, assim, é uma coisa que acontece bastante comigo. Eu trabalho em casa, estou vindo agora mais pro estúdio e tal, mas eu não consigo me distanciar do trabalho, porque o meu trabalho está um cômodo do meu quarto, basicamente. Isso, ou nem do meu quarto, tá aqui no meu celular. E isso é muito difícil para poder se distanciar, ou então não pensar. Porque, diferente de alguns outros trabalhos, a pessoa vai, executa no seu ambiente, vai para casa e não leva o trabalho para casa. Já no meu caso é diferente, tá? Toda hora no meu bolso, basicamente, meu trabalho. Quais são os cuidados que uma pessoa que trabalha dessa maneira precisa ter para não evoluir para um quadro mais agressivo de ansiedade? Ótima, excelente pergunta. Em casa, trabalhando em casa, nós ficamos confinados, né? Então, o que é o ideal? Que sua casa seja um ambiente de acolhimento para um dia de trabalho, como você bem falou aí, né? Eu fico em casa, eu estou naquele quadrado, eu estou trabalhando naquele quadrado. A casa é a nossa família, é o nosso acolhimento, né? Eu defendo que quando a gente chega em casa, não é, o exercício, trabalhar os pensamentos para não adentrar em nosso lar, para não adentrar em nossa família, para não trazer as nossas famílias. Os problemas reais que o trabalho nos traz é o ideal, é o ideal. Mas a pandemia, por exemplo, ela foi um divisor de águas. Você foi, não é, até pelo Ministério da Saúde, por todas as normativas técnicas, você foi obrigado a ficar dentro de casa. E aí você ficou trabalhando confinado. O nível de ansiedade aumentou, óbvio. Essa ansiedade deixou de ser desempenho para ser um transtorno, óbvio, não é? As estatísticas mostram que os casos de depressão na pandemia, eles evoluíram, né, imensamente. Né? Os níveis de transtornos obsessivo, compulsivo evoluíram imensamente. Então, eu sou um defensor da tese que, mas eu preciso trabalhar em casa. Trabalho é uma coisa importantíssima, mas é imperioso você tirar uma parte do seu dia para desconectar do trabalho. Eu falo isso quando você se refere ao meu trabalho está aqui no celular, né? E o celular é um adereço, não é? O celular era para nós um brinco, um relógio. Quando a gente sai, né, começa a sentir falta dele. Mas é preciso desconectar. Aquilo que eu falei ontem, mais uma vez, Vitor, Matheus, é imperioso encontrar o momento para os exercícios aeróbicos. Caminhar, correr, fazer Cooper, relaxar, reunir os amigos, aquele network que eu falei ontem, reunir os amigos também é de uma importância assim significativa. Você precisa fazer o quê? Respondendo mais objetivamente a sua pergunta, desconectar. Não se pode ficar conectado ao trabalho 24 horas. Daqui, né, foi uma dúvida que eu queria tirar também sobre o ambiente
do network dos seus amigos. Porque o ambiente influencia muito nas suas decisões, como qualquer coisa. No seu trabalho, na sua saúde. Existe alguma maneira de identificar pessoas que não fazem bem no seu ciclo social e de alguma forma se distanciar delas? A sua pergunta é para você adulto ou para um adolescente? Você quer que eu responda isso no contexto da vida adulta ou no contexto da adolescência? Eu acho que para o adolescente, que depois ele vai, talvez, aprender como... Para o adolescente, É. tem uma máxima popular, eu acho que secular essa máxima, que diz assim: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. O adolescente, ele é muito tribal. A adolescência exige que você se vista igual, não é? Que você haja semelhante ao grupo, senão você é reprimido, não é? Você é excluído do grupo. Então, a adolescência, né? E aí a gente chama a atenção dos pais, ela é tribal. A máxima de me diga com quem andas, que eu te direi quem és, vale para o adolescente. Mas o adulto, ele já tem maturidade suficiente para fazer esse julgamento, né? Bom, esse meio me faz bem, né? Esse meio é bom para mim. Isso é tema lá daqui a pouco para a psicopatia. Isso é tema daqui a pouco para a perversão. Isso é tema daqui a pouco para o narcisismo. Esse meio me faz bem, não é? Eu me sinto, eu me identifico com esse meio. Esses amigos conversam coisas agradáveis que eu gosto de ouvir, né? Então, são essas questões que vão ser trabalhadas quando a gente adentrar mais especificamente. Porque quando a gente fala de psicopata, perversão, narcisismo, você pode até querer flutuar para o borderline também. A gente está falando de traço de personalidade. Sim. A gente está falando de traços de comportamentos. E para o adulto, a gente tem que chamar o feito à ordem. Você se identifica com esse meio? Sim. Aí você começa a se identificar com aqueles comportamentos. Aí a gente vai passando a diagnosticar. Então, puxando o gancho também, né? Que assim, sei lá, para o adulto que está no meio, que de repente ele se identificou com esse meio, tá? E aí, uma pessoa começa a se relacionar com outra, e essa outra é narcisista, por exemplo. Ela se identificou com o meio, e ela tem possivelmente também um certo grau de narcisismo por ter se identificado com o meio, ou não? Ótima pergunta. Vamos organizar a caixinha aí. Não é a fala, não. Vamos organizar a caixinha aí. Se relacionar com o narcisista é muito chato. Veja que coisa interessante. O narcisista, ele tem o que eu chamo, e aí é meu, é de autoria minha, ele tem uma coisa chamada debilidade egóica. O narcisista, ele precisa de alguém que alimente esse ego dele o tempo todo. Eu sou o cara, eu sou foda, eu faço, eu aconteço. A fala com o narcisista, você vai ouvir do outro lado muito eu sou, eu faço, né, eu aconteço, entendeu? E é cansativo. Mas o narcisista, ele é... Eu não queria entrar ainda nessa linha, mas vamos dar uma introdução. O narcisista, ele é um psicopata? Não, absolutamente não. Ele só tem esse eixo de, vamos assim dizer, inagradabilidade, né? É um cara que você tem que estar o tempo todo, veja, alimentando o ego dele, né? Porque ele se acha, né? E se ele, aí falando da identificação que você falou há pouco, de repente você namora com um cara, ou a mulher namora com o cara, ou o cara namora com a mulher, e aí, veja, tem pessoas que vão cansar disso, né? Tem pessoas que vão admirar isso. E aí é esse traço de personalidade de quem convive com o narcisista que vai alimentar, continuar, né, durar, né, por vários anos a relação. Entre uma pessoa que tem uma autoestima elevada
e um narcisista? Porque uma pessoa com... Porque eu acho que é bem tênue ali, né? Entre uma pessoa que tem uma... que se sente bem consigo mesmo, então... É ótimo, é maravilhoso, é importante, é imprescindível. E você só faz perguntas excelentes, veja bem. Mas é ótimo mesmo, né? A autoestima, ela tem que estar elevada, né? Quando eu falo que ela está elevada, você está disposto a fazer, disposto a acontecer, você tem metas, tudo isso requer uma autoestima elevada. Mas, na relação a dois, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com os amigos, né? Qual é a diferença? Né? O cara que tem autoestima elevada e o cara que é resolvido, né? Ah, eu não posso dizer eu sou forte. Claro, pode e deve. Eu estou lhe dizendo que isso, para quem tem uma autoestima elevada, saudável, não é uma necessidade. Você não fala, você executa as suas tarefas com prazer, com amor. É diferente do narcisismo, do narcisista. Olha, vamos tem uma pegada aí de Caetano Veloso, que ele fala assim: Narciso acha feio tudo que não é espelho. Entendeu? Uhum. Você está entendendo agora? Né? O cara com autoestima elevada, ele acha lindo tudo que é espelho, mas também o outro, as coisas, né? Ele tem, vamos assim dizer, um apreço pelas dimensões. O apreço não é focado só nele. Entendi. É como se uma pessoa com autoestima contagiasse você positivamente Ótimo, claro. e o narcisista te sugasse a energia. Vamos falar de autoestima, borderline, por exemplo. Borderline, ele não tem, assim, ele tem uma dificuldade, a autoestima dele é lá no chão, né? Borderline, né? Ele de imagem, essas coisas de corpo, tal. Terrível. O borderline, ele é uma pessoa que se estressa fácil ou Não, uma pessoa assim, vamos assim dizer, estressar, o estresse também é um contexto muito amplo. É porque né? tivesse nas TV, Isso. sempre é uma pessoa que... Não, o por pequenas borderline, coisas ele se tem estressa. uma autoestima baixa. Ele tem um problema com a imagem do próprio corpo. Né? Esse é o borderline. Né? Ele tem esses campos aí distorcidos. Sim. Ele tem esses campos distorcidos. Mas, assim, autoestima elevada é importantíssimo. E quando é que ela deixa de ser elevada e passa aí para o narcisismo? Quando você vai, eu. Tá entendendo? Entendi. Tá entendendo? E aí você tem que alimentar. Cara, ele tem uma debilidade egóica, o ego dele, o self, o eu dele, tem que estar sempre alimentado. É chato conviver com o narcisista. Ele cansa a pessoa. O psicopata é perigoso conviver com o psicopata. Você entende? Tem Então vamos lá, Caetano Veloso. Né? Narciso acha feio tudo que não é espelho. Não é assim que ele diz, o Caetano? Acredito que Narciso acha feio assim tudo que não é espelho. É a pegada essa aí. Não, tem não sei se é uma frase, mas o povo diz que você se esbarra em um psicopata por dia, basicamente, no seu dia a dia. É muito natural ter um psicopata no seu dia a dia, assim, porque eles não deixam traços, né? Não tem como você olhar para um psicopata e olhar para ele, aquele cara Você certamente está acompanhando a belíssima profissional em escritas sobre psicopata, a doutora Ana Beatriz. Né? Sim, e eu também gosto de ver bastante filme e tal. assim. Eu acho fantástico, né, as abordagens dela. Não, porque quando você me fala isso, me lembrou aí uma passagem. Eu acho que todo diagnóstico é selvagem. Todo diagnóstico persecutório, a gente convive com psicopata no dia a dia, é selvagem. Como é que você identifica um psicopata? Veja, né? Pelo seu histórico. Aquilo que o direito chama de pela sua vida pregressa. Você foi muito feliz aí quando disse, a gente vê o psicopata, a gente olha, a gente identifica. Não. Você não identifica olhando, né? Você, claro, identifica observando, analisando comportamentos. Aí sim, a gente identifica o psicopata.
Eu tava vendo uma ressalva rapidinho sobre... Não fique à vontade, aqui eu sou... que nem todo psicopata é ruim, né? Que tem como você conviver com um psicopata e ele não vai te dar uma facada. Ele não vai te roubar. É só uma pessoa que tem, talvez, um distúrbio diferente que, sei lá, não sinta empatia, por exemplo. Isso é... Vamos lá. sei Você lá. está falando de psicopata. Né? Isso. E aí a doutrina, né? Alguns doutrinadores, o grau de psicopatia leve, médio e grave. É mais ou menos isso? Que grau de psicopatia médio, leve e grave. Eu sinceramente, descontextualizo tudo isso. Tudo isso. Não tem psicopata leve, médio e grave. Em tese, vamos falar em tese. O que seria, agora vamos pegar uma carona no direito também. O que seria o psicopata leve? Estelionatário. O que seria o psicopata mediano? O autor intelectual de um crime. Ele não vai lá, ele não se expõe, ele não mata, ele não mancha as suas mãos, ele é o autor. O que seria um psicopata de médio grave? É aquele que foi lá, esquartejou, matou, executou, vamos assim dizer. Discordo completamente. Psicopata é psicopata. É isso que os legisladores precisam entender. Então, o estelionatário só precisa de um gatilho para esquartejar. É isso que... eu vou chegar lá. É isso que os legisladores precisam entender. Né? Os operadores do direito do Brasil são fantásticos, mas eles são obrigados a seguir uma lei. Né? Tem uma lei que eles são obrigados, tem penas máximas, né, para determinados crimes. Né? E aí? Como é que você analisa essa coisa do leve, médio, respondendo a sua pergunta? Ele pode, veja, o psicopata, o que a gente vai se ater é como ele atuou. Qual foi a motivação para um determinado caso? Motivo de agir. Psicopatia tem um tripé: status, poder e diversão. Né? O que é que todo psicopata quer? Ele quer um status, ele quer ter poder sobre o objeto dele, do momento, sobre a vítima dele, e ele se diverte. Mas, cara, ele se diverte. O cara, vamos falar do estelionato, né? O cara foi lá, enganou a vítima, isso está muito comum, né? As mulheres se encantam, aí ligam para outra. Encontrei o homem da minha vida, vice-versa, o homem vai conhecer, encontrei a mulher da minha vida. O psicopata é um ator. A inteligência para construir maldades do psicopata é altíssima. Então, entenda esse contexto. Vamos lá. Qual é o objeto dele? Eu quero encantar essa mulher para depois eu tirar dinheiro dela. Isso está muito recorrente, né? Tirar dinheiro dela. E aí, o que é que acontece? Ele teve o status, o cara foi o galã, o cara foi o cara. Poder, por muito tempo ele dominou aquela vítima e depois a diversão. Como, cara? Ele se diverte. Psicopata não tem sentimento de culpa, legisladores. Psicopata não tem remorso. Não é? E aí ele é psicopata. Bom, o que é que eu posso dizer? O cara é psicopata por quê? Ausência de sentimento de culpa, ausência de remorso, falta de empatia. Ele não ama. Ele é uma pessoa incapaz de amar. Ele não ama. Né? O que é o prazer do psicopata? O que é que lhe dá prazer? O psicopata clássico. O estuprador. Psicopata clássico. O estuprador, ele tem prazer com o sofrimento do outro. Na verdade, o que leva o estuprador, não é,
ao máximo da relação sexual é o sofrimento do outro. Portanto, quais são as maiores vítimas do estuprador? As crianças e as mulheres. Aí, lembra que eu te falei há pouco de como eles têm uma inteligência de maldade aguçada? Eles conquistam os pais da criança. Eles sabem a hora, o momento e onde agir. E quando eu falo que eles sabem a hora, o momento e o agir, eu tenho que olhar para o legislador de novo. Porque o psicopata, ele é inteligente. Então, a sensação de que ele vai ser descoberto, né, acua ele, né? Penas duras, né? Prisão perpétua. Em alguns países tem prisão perpétua na solitária. Acua o psicopata de agir. Você entende, Vitor? Acua o psicopata de agir. Então, veja, psicopata é psicopata. Quem vai dizer o grau é o comportamento praticado por ele. Mas se ele não tem remorso, se ele não tem sentimento de culpa, não é? Se ele não tem empatia, se ele não ama, se ele é um ator, se ele quer status, né? Quer status. E desse status eu vou fazer um parênteses. Esse último caso desse psicopata, né, do Machado, com as crianças, com os anjinhos, né? Sim. Veja, eu achei a imprensa nota 10. Eu gostei também como ela não vamos falar. Não vamos né? mostrar, sabe por quê? Porque eles querem isso. Do status. É. O status, vamos lá, importantíssimo, o status, o poder, né? Ele precisa desse poder e a diversão. Então veja que mente do psicopata. Enquanto está todo mundo sentido, triste, né? Ele está ganhando. Para ele é uma diversão. Legisladores, para ele é uma diversão. Entendeu? É preciso ficar muito claro. Então eu gostei muito como a imprensa lidou com os psicopatas nesse último episódio. Também gostei. Foi bem interessante. Eu fiquei eu me surpreendi até, porque normalmente a imprensa quer divulgar mesmo e que nem aquele outro doente lá do Barsi. É Barsi? Não sei, o cara da Record talvez, que ele divulgou. Pronto, eu não sei se ele é um psicopata, em que tipo de grau ele é. Como você falou que não tem, mas ele não, divulgou... eu defendo que não tem. Eu vou defendendo isso. Quem vai dizer o grau da psicopatia é o motivo de agir, a motivação. É o motivo de agir. Né? Mas psicopata é psicopata. E psicopata a gente tem que estar muito atento. Estar muito atento, porque ele encaminha sinais. Ele caminha sinais. Aí sim, a gente... Você olha para o cara é psicopata, pelo amor de Deus, isso é selvageria. Mas sinais ele transmite. Por exemplo, o psicopata, ele se diverte com histórias de sofrimento. Ele debocha do sofrimento do outro. O psicopata, ele é um mentiroso costumaço. Tudo isso é comportamento de psicopata. Mente compulsivamente. Se diverte com o sofrimento alheio. Uma situação em que é realmente de causar remorso, não é? É realmente de causar tristeza, ele banaliza. Né? Ele banaliza isso. Um terceiro sinal que o psicopata, né, emite, e as pessoas precisam ficar alertas como eles se vitimizam. Psicopata num conflito, né? Psicopata casa, viu? Daqui a pouco vamos falar dessas psicopatias sociais. O psicopata casa. Então vai lá, o psicopata num conflito, ele se vitimiza, eu não vou fazer mais, ele chora, né? Aí, o que é que acontece? Aquela inteligência do mal que eu falei há pouco, aí daqui a pouco, a companheira, o companheiro é quem se sente culpado. Ele consegue fazer essa inversão de papéis. Ele é o expert em fazer essa inversão de papéis pela vitimização dele.
Entendeu? Então é outro sinal que o psicopata emite e são esses os principais sinais que a gente precisa ficar em alerta. E a gente vê bastante nesses casos que, infelizmente, aconteceram da Suzana, né? Que quando ela foi aparecer na TV se vitimizando, ela botou uma roupa mais angelical, fica botão rosa, pintinha o cabelo, passa maquiagem, fica dando uma imagem mais de indefesa para poder ela não pra poder ter pena dela e o julgamento ser mais brando, né? Me ajude nesse momento. Quando você fala aí, eu fico te ouvindo. E você vai construindo o psicopata. Vamos lá. Suzana Richthofen, Sim. uma verdadeira atriz. Sim. Né? O que aconteceu? Você falou aí, colocou uma roupa, Ou com a roupa né? mais de criança. Vitimizou, mais delicada. Chorou. né? Sim. Ela disse que foi manipulada pelo namorado, né? Né? Pra poder... Vitimização, terceirizou a culpa, né? terceirizou a culpa, né? E Se pra ela, poder... se ela consegue encaixar, né? Suzana Richthofen seria o quê? Uma coitadinha. Sim. Mas os psicopatas não podem esquecer. Né? A polícia, o Ministério Público, né? O ordenamento jurídico brasileiro é muito eficiente. Né? O cerco também está se fechando desses estelionatários de redes sociais. Né? Mas as pessoas, e aí, construir o psicólogo da sua própria história, tem que desconfiar. Né? Peraí, primeiro o ator eu amo, aí daqui a pouco ele vem com uma historinha de vitimização. Olha, aconteceu um problema comigo, uma cirurgia, um parente, sei lá o que, a mente, né, vai criar. Né? É preciso também, né, a pessoa se ajudar. Mas se ajudar como? Cara, me conta a sua vida aí, eu quero saber do seu passado. Né? Me conta a sua vida. Eu preciso saber do seu passado. Com quem você se relacionou? Quem foram as suas ex? O cara está lá 24 horas online. Isso não é normal. Isso não é normal. Me conte um pouco da sua rotina, onde você trabalha, onde você mora. E não transferir, por exemplo, recursos quando ele, né, que é um ator, vai construir uma personagem de vítima, assim, e a ponto da outra pessoa entender, perceber, né, acolher essa vítima construída pelo ator psicopata. Me diga uma coisa, existe múltiplas inteligências, né? Tem inteligência social, tem inteligência exata, de conversação, etc. O psicopata, que a gente vê alguns agindo, que tipo de inteligência ele usa? Porque às vezes ele vai agindo, você vê que não é possível que ele fez isso para que, por exemplo, não sei se você chegou a ver do Jeff Dahmer, que foi um dos Estados Unidos, que tem até uma série na Netflix, que foi que ele comia as próprias vítimas e tal. Ele fazia coisas propriamente sem pensar, entendeu? A única coisa inteligente que eu imagino que ele tenha feito foi que ele foi para um bairro pobre e que as vítimas lá não iam ser percebidas por sumir, entendeu? Porque ninguém liga para aquela parte lá do bairro, que eram pessoas de fora do país, eram negros, eram gays, e aí ele foi para esse bairro e lá ele fazia as suas vítimas, e ele era branco, né? Branco e loiro. E aí, a única coisa inteligente que eu achei que ele fez ali foi isso. Mas de resto, foi medidas totalmente impensáveis, assim, não parecia inteligente fazendo, entendeu? Existe uma inteligência específica que eles utilizem para conseguir o que querem? Excelente pergunta. Você falou desse caso e eu talvez não tenha lido, enfim. Mas vamos para um caso assim, Maníaco do Parque. Bem semelhante. Bem semelhante. Maníaco do Parque, ele conseguia levar pessoas, né, para um local ermo. Parece que fotógrafo, ele era fotógrafo, não é isso? Na ideia de que ia fotografá-las, né?
Não sei se era fotografá-las, eu não me lembro bem. O do exemplo que eu falei, ele tinha essa pegada também. Ele falava, não, vamos fazer umas fotos Né? lá no meu quarto e tal, sei o Então, quê. ele conseguia conduzir a vítima a um local ermo, o maníaco do parque. Aí você me pergunta, que tipo de inteligência? A inteligência da persuasão. Né? Tudo isso englobado na inteligência para fazer o mal, para fazer o outro sofrer. Né? Quem eram as vítimas? Outra coisa importante para ele atuar. Quais são as vítimas que eles, né, normalmente escolhem? As pessoas carentes. Carentes. Carentes de um elogio. As pessoas, né, que por um determinado momento estão com autoestima baixa. Né? Então, essas pessoas costumam ser as maiores vítimas dele. Né? E, por vezes, as indefesas, que aí não precisa de persuasão, precisa de atuação. Né? Ele precisa agir. Ele quer estuprar uma criança. Ele quer criar o local, o momento, né? Tudo certo. Ele planeja tudo certo. Quer ganhar a confiança dos pais, entendeu? Então, o grande lance deles é essa inteligência para persuadir, né? E eles têm um elevado nível de inteligência para fazer o mal. Entendi. Você falou que psicopatas casam, né? Se forem dois psicopatas, um casal de psicopatas, tem um como sobrepor o outro? Tipo assim, um vai manipular o outro, um vai ameaçar o outro, os dois vão ser vítimas, como é que seria uma relação de dois psicopatas? Veja bem, veja bem. Vamos falar o psicopata casa, mas eu falei que o psicopata não ama, o psicopata não tem empatia. Seria uma relação aberta, né? basicamente. Não, ele não ama, ele não tem empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro. O psicopata, ele não tem esse sentimento nobre de se colocar no lugar do outro. Ele não tem esse sentimento nobre, mas ele casa. Aí o que a doutrina chama de psicopata social. É um sociopata? Não, não. Ele é um psicopata social. Tá. O que é o psicopata social? Ele casa porque ele precisa trafegar socialmente. Ele precisa se apresentar socialmente. Casa, constitui uma família, tem filhos. Só a única coisa que casar com um psicopata é que ele não ama. Psicopata, ele não ama. Psicopata, ele não tem empatia, eu reforço sempre isso. Psicopata, ele não se coloca no lugar do outro. É sofrível casar com um perverso. É muito sofrível casar com um psicopata. Imagine um determinado conflito onde um dos, né, é uma pessoa normal, né, as neuroses da vida, aí casou com um psicopata, aí brigou, o cara vai beber, retorna, vai dormir, fica lá se mexendo na cama, aquela coisa incomodando, e o psicopata é indiferente a ela. Aliás, por falar em indiferença, psicologia é um assunto, puxa outro. Um único sentimento que separa um casal é o sentimento da indiferença. Psicologia, o fantástico é isso, um assunto vai puxando o outro. E qual é o sentimento que aproxima o casal? Né? Qual é o sentimento que nutre o casal? Qual é o sentimento que, na minha opinião, eterniza a relação? O sentimento da admiração. Né? A admiração mútua. O homem admirar a mulher admirar o homem. Se um casal permitir que a indiferença se instale na rotina do casal, esse casamento acabou. Ele só é um casamento formal. Ele só é um casamento de aparência. Então, um assunto puxa o outro. Aos casais que estão nos ouvindo, não permita. Né? O homem não permita que a mulher fique indiferente a ele. E a mulher não permita que o homem fique indiferente a ela. Essa admiração tem que ser mútua. Essa admiração tem que ser cultivada. Essa admiração tem que ser para o resto da vida do casal. Cultivar a admiração é cultivar o amor. Eu achei massa que você não falou amor. Porque existem várias formas de expressar o amor, né? E eu acho que a palavra admiração foi uma boa escolha. Mas, reforçando na parte
2 psicopatas. Seria bem complicada essa relação. Olha, não, talvez 2 psicopatas Seria um juntos. contrato. A impressão que eu tenho é que 2 figuras que não se amam, 2 figuras que vão estar indiferentes uma à outra, 2 figuras que vão querer sempre uma aparência social, 2 figuras que vão querer sempre o sofrimento um do outro, que vão se deliciar com isso, com o sofrimento do outro. E aí a gente vai, 2 figuras sem empatia pelo outro, 2 figuras que, num problema do outro, eu não estou nem aí, né? Porque o psicopata não se coloca no lugar do outro. Então, um casamento entre 2 psicopatas. Um casamento que já começa indiferente. Muito bom, muito bom. Ô, Augusto, incrível que pareça, dá quase 1 hora já aqui. Passa rápido, velho. Passa Vamos rápido. falar do tempo agora? Só uma tirada fala. do tempo aí fantástica. Você falou há pouco de amor e tal, que gostou, vem com amor, vem com admiração. Mas vamos falar agora do tempo. Tempo e felicidade. Olha que coisa interessante. Até daquela sua pergunta lá do início, né? Os amigos, tal. Você sabe como é que a gente sabe se é feliz na vida? Vendo o tempo voar. Isso. Quando a gente faz uma coisa e não vê o tempo passar. A impressão que eu tenho que essa é a única ferramenta concreta para mostrar se nós estamos felizes no trabalho, no casamento, naquela roda de bate-papo ali, não é? Então, a felicidade está presente naquelas relações em que o tempo passa e as pessoas não veem. Já são 16 horas, Vitor. 16 horas. Olha, que bate-papo feliz. E reforçando, a gente quer receber você aqui de novo, no nosso podcast do Desdobro, para poder ter 2 horas Porque assim, eu estou finalizando porque preciso finalizar. Porque senão eu ficava aqui até... Que legal, que legal. Mas é porque eu ia receber mais pessoas e tal. Mas por minha vontade, e acredito que o Matheus também queria estar aqui para ficar devaneando sobre esse papo. Porque é muito bom mesmo. E é um papo bom. E quando a pessoa, que a gente percebe que ela gosta do que ela está falando, aí fica mais gostoso ainda de conversar. Isso, não, realmente eu amo a psicologia, né? Eu amo a psicologia, tanto é que nós temos um canal no YouTube, né? Nós estamos construindo um canal no YouTube que é Psicologia no Juízo, né? Psicologia no Juízo. E assim, eu sou imensamente grato, primeiro a Deus, segundo pela orientação, né, de vários familiares, de amigos também, né, de conseguir 2 graduações fantásticas, né, que é a psicologia na análise dos nossos comportamentos e o direito na análise dos nossos limites. Que bom, que bom. Aí tá encerrando aqui, infelizmente. Se você achou até aqui, espero que você tenha assistido e tenha gostado bastante. Se inscreva no canal, compartilhe, curta. Se inscreva no canal do Augusto. Repita, por favor, olhando para a câmera. O canal no YouTube, ele está sendo construído, Psicologia no Juízo, né? O nosso Instagram é Augusto César Mendonça. Nós estamos agora divulgando os nossos conhecimentos. Vamos fazer uma série de vídeos, né? Falamos ontem do transtorno de ansiedade generalizada. Vamos falar do transtorno obsessivo compulsivo. Vamos falar de depressão. Vamos falar de fobias. Enfim, vamos falar da síndrome de burnout. Vamos estar atualizando o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, com todos os temas que estiverem em evidência no que diz respeito à psicologia, não é? Então, aguardo vocês lá. Beleza, gente? Valeu, se inscreva. Se você quer gravar um podcast, quer gravar um curso, quer gravar um anúncio, tudo relacionado a áudio e vídeo, Estúdio Jardins, manda mensagem pra gente no direct ou no WhatsApp que a gente vai responder você, entender seu projeto e se adequar ao que você precisa. Beleza? Valeu, tamo junto.